Bom dia, pessoal. Aqui é mais uma aula de estrutura de aço e madeira. Vocês prestem bastante atenção nessa quarta aula. A próxima aula nossa será a prova de número um. Se vocês seguirem todas essas aulas e os exemplos que estão sendo dados nessas quatro aulas, facilmente vocês vão fazer a prova. Então, essa é uma aula de estrutura de aço e madeira. Espero que vocês gostem, tá? Boa aula. Continuando ainda sobre o galpão, como é que se monta a estrutura, quais os esforços e para dar continuidade nós vamos falar sobre os coeficientes aerodinâmicos para essas estruturas, né? Então, depois que a gente determinou os esforços da pressão dinâmica, é preciso a gente determinar de que maneira essa pressão ou carga de vento, que a gente viu na terceira aula, atua sobre essas estruturas. Essa pressão ou carga de vento, ela age sobre a nossa estrutura de uma forma que parte dos coeficientes aerodinâmicos, que são divididos em dois tipos. Para a gente calcular, a gente tem que ter o coeficiente de pressão e de formas externas, que a gente chama de CE, Czão Ezinho, e o coeficiente de pressão interno, que é o CPI. Os valores desses coeficientes eles são determinados através das tabelas específicas que a gente vai ver aí para frente. É muito importante, gente, a gente definir esses coeficientes para que a nossa estrutura seja bem estabelecida e tenha uma qualidade de vida muito grande. Então, nós temos aí na tabela 7 os coeficientes de pressão de forma externa para as paredes, né? Você pode ver, você pode ver, tá? Que nós temos aqui o pé direito, que é o H, tá? A largura, que é o B, né? Então, se nós tivermos aqui altura relativa, tá? Gente, tem que prestar atenção que aqui não sai até a altura do telhado. Esse H aqui é o pé direito da estrutura. Então, se você pegar o H aqui, ó, que tem 6 metros dividido por 25, né? E assim por diante, tá? Você vai vir nessa, nessa tabela para se determinar os valores de CE, que é a parte externa, tá? Para 0 graus e para 90 graus. 0 graus nesse sentido e 90 graus nesses sentidos. Então, dependendo do que você vai dividir aqui, o H sobre B, né? Ficando nesses intervalos aqui, você pode determinar o seu. Então, ó, B sobre H aqui, continuando, né? Essas aqui são as ações, as pressões, né? Para 0 grau e aqui para 90 graus, né? Distribuídos aqui os valores relativos em relação à tabela. Basta você dividir B por H que você vai ter essas projeções aí, né? Uh, Nós temos agora o coeficiente de pressão de forma externa para o telhado, da tabela 8, e quantos graus de inclinação, né? Quantos graus de inclinação a gente tem para o telhado. Basta a gente pegar os valores de CE para 90 ou 0 graus, né? Nós temos aqui essa distribuição E, F, G, H, I, J, basta você
determinar. A gente vai ver um exemplo aí para frente, como é que se determina isso aí. Nessa tabela 9, né, as linhas tracejadas são faces permeáveis, tá? A tabela nova são os coeficientes de pressão e de forma interna, são por dentro. Vocês podem observar aqui que as setas estão agindo por dentro. Então tem um caso A, tem um caso B, tem um caso C, e cada caso de letras aqui que você pode observar, né, eles têm os fatores, né? No caso do C1 aqui, por exemplo, AD dividido por AS é 1 e assim por diante. Então, ó, as linhas cheias são faces impermeáveis, né? E quando aparece o sinal negativo, quando indica o sentido de sucção, né? O negativo, quando é negativo, de sucção, de dentro para fora. Enquanto que o coeficiente de pressão interna, se não negativo, indica de pressão de fora para dentro, né? De fora para dentro. Ok? Na tabela 10, nós temos aí para cada caso, né? Se for construções com duas fases opostas igualmente permeáveis e as outras fases impermeáveis, aí tem todas as discriminações que vocês podem observar. O tipo do vento é perpendicular na face permeável, o vento perpendicular na face impermeável. No caso B, construções de quatro faces igualmente permeáveis, e assim você tem uma estrutura. O interessante aí, ó, não é parlamento, é barlavento, região onde sopra o vento em relação à edificação, e o sotavento, que é o oposto do barlavento. É a região oposta àquela de onde sopra o vento em relação à edificação. Para você ter uma ideia aí, ó, o que é a AS? É a área total de todas as aberturas em todas as faces, e o AD, área de total das aberturas na face do barlavento, tá? Então, quando você determina essa área, lá quando o C aqui, abertura dominando a face do barlavento, abertura dominando a face do sotavento, você pode determinar isso aí. Nós temos um exemplo prático aí, ó, do exercício anterior da aula 3, continuando, né? Alturas do pé direito da estrutura é 10 metros, sendo o H total 14, então são 4 metros. Quando termina o pé direito da estrutura, até em cima do ponto de cima do telhado tem mais 4 metros, né? Ele tem 60 metros de comprimento, que a gente chama de letra A, e a largura de 25 metros. Tá? A tangente aí, ela é dividida por 4 por 12,5, dá 17,5 graus, que é o ângulo de inclinação do telhado. Então, gente, se você dividir A por B, 60 por 25, dá 2,4, e 2,4 fica entre 1,5 e 4. E se você dividir o H sobre B, que é 4 sobre 10, 10 sobre 25, desculpe, dá 0,4. Então 0,4 é menor do que meio. Então, ó, como é que você pega isso aí? Coeficiente de pressão e de forma externa para a parede, que é resumido. Você vai lá para a tabela 7, né? E vai confrontar com esses dados que você tirou na parte de 0 e 90, você tem do lado C mais 0,7, do lado A menos 0,8, do B menos 0,8, do D menos 0,3. Para 90 graus, você tem negativo menos 0,9, no A positivo 0,7, negativo para o B menos 0,6 e negativo para o Z. Se eu voltar lá, ó, tá? 1,5 deu 2,4, né?
Vamos para a tabela 7. Na tabela 7, deu 2,4, que é isso aqui, né? Então, ó, você tem o valor para 0 graus, tá? E você pega por essa tabela aqui, né? A face, vamos voltar aqui, ó, que é o C, né? Se você o C aqui é mais 0,8, ó, C 0,8, né? O B aqui, ó, tá? B1, B2, B3, né? Desculpa, B1, B2, B3, né? Menos 0,6, menos menos 1, menos 0,6, né? E vocês vão pegando os dados aí para montar, né? Montar a estrutura, tá certo? Já no coeficiente pressão externo para cobertura, né? Para cobertura, nós temos menos 0,8, menos 0,8, menos 0,7 e menos 0 cal, 0 pela tabela 8, né? Então, se a gente voltar aqui, a inclinação é 17,5, ela está aqui, ó, entre 10 e 15, entre 10 e 15, tá? Para 90 graus, ela vai dar menos 0,8 e o CH menos 0,6. Para 0 grau, ela vai dar menos 0,8 e para o FH menos 0,8. Ok? Então é muito fácil, gente, pegar essa tabelinha, tá? Para a gente determinar, né? 0,4 menos, deu menos 0,4. Então vamos voltar lá, ó. Deu 0,4 menor, deu isso aqui, ó, menor, né? Entre 15 e 20, tá? Então vai ter que tirar uma regra de 3 aqui, entre aqui porque é 17,5, né? Menos 1 por menos 0,4 vai dar lá menos 0,8. E o GH, de qualquer maneira, vai dar menos 0,4. No caso, né? No caso de 0 graus, né? Menos 0,8 com menos 0,7, vai dar bem aproximado aqui, vai dar quase 0,8 ou 0,7, né? E no FH, de qualquer maneira, vai dar 0,6. Então, muito fácil, gente. Vocês determinarem isso aqui, fazer essa conferência. Pode dar uma diferencinha, né? Se, por exemplo, dá 0,78, pode pôr menos 0,8 aí, por exemplo. No terceiro, coeficiente de pressão e de forma interno, né? A gente vai admitir, para efeito de simplificação do cálculo, as 4 paredes igualmente permeáveis, né? Que entre água. Então a gente tem que ir lá na tabela 9, tá? Tabela 9 é aqui, tá certo? É permeável, tá? E então a gente vai ter todas essas ações aqui. Basta você ir lá para a tabela 9, fazer conferência, né? Permeável. Isso é interno, gente. Por isso que as setas estão aqui, ó. Tá tudo tracejado, tá? De qualquer maneira, a NBR 6123 ela toma valores de cálculo mais nocivos dentro desses valores, ou seja, para o CPI, o valor de 0,0 tendo em vista que o valor de menos 0,3 é de pressão,
Portanto, em sentido contrário aos demais coeficientes de pressão de formas externas, tanto para as paredes quanto para a cobertura, a exceção de paredes recebe coeficiente de pressão. Então, nesse caso específico, nós utilizaremos para dimensionamento estrutura de fechamento lateral e frontal, que é a casa das terças e dos pilares. E, finalmente, para as cargas finais atuantes sobre estrutura, né, a gente vai obedecer para a pior hipótese do cálculo para as paredes e coberturas, né, aquele que a gente determinou, vento zero, vento 90 graus, e a gente determina isso aqui, ó. Para as piores hipóteses do esquema acima, estaremos determinando as esquema do esquema abaixo, de acordo aqui o que a gente determinou aqui lá atrás. Então, ó, as cargas afinais da estrutura lateral do edifício, onde CVN é igual a CVN menos C, né? Então, ó, aqueles valores que nós achamos, CV1 menos 0,8, lembra? Né? Menos 0,8, menos 0,8, menos 0,8, menos 0,8, com mais aqueles cálculos que nós calculamos lá na aula número 3, né? Na aula número 3. Eu não sei se vocês estão lembrado disso, né? Então, na aula 3, nós calculamos essas unidades aqui, tá? Todas elas. Basta no vento de zero você multiplicar e no vento de 90 graus, tá? O CVzinho aí. Por isso que tá CV1, CV2, CV3, CV4, CV5, CV6, tá certo? É a nomenclatura aí para a gente determinar a posição do vento. Então, depois que você determinou as cargas, né, você monta a sua estrutura, o que você calculou, né? Vento para 0 graus, vento para 90, você determinou aqui, ó, tá? Basta fazer isso, então você vai pegar o resultado desse cálculo, tá? E vai calcular aqui, né? Igual foi feito exatamente aqui, demonstrando né, nessa. Não, podemos agora determinar os valores das cargas atuantes de vento do galpão do projeto proposto, né? Então, ó, nós temos um exemplo aí, ó, 51,20 por 22,80, tá? Altura de 7 metros e 50 com 2,60. Esse aí é um armazém de matéria-prima localizado na cidade de Campinas, tá? Então, o que eu fiz, gente? Ó, vocês vão treinar bastante aí, tá? É mais ou menos isso que eu vou dar em prova, tá? Então, ó, onde que fica Campinas aqui? Campinas fica aqui, ó, né? Bem aqui no 45 aqui, ó, tá? Bem no 45, ok? Então, ó, vocês têm isso aí no e-book de vocês, vão ter no e-book isso aqui para vocês determinarem, tá? Eu dei a tabela 2, né? Você tem o S1 aí, é um terreno plano ou fracamente acidentado, tá? É uma dica que eu já estou dando, tá? Que tipo de categoria? Se é categoria 1, 2, esse é o S2, tá? E aí você vem para o fator
de rugosidade o S2, todo edificador na maior dimensão ou vertical não exceda 20 metros, toda edificação parte para a qual a maior dimensão horizontal, vertical, frontal esteja entre 20 e 50, ou se é classe C, toda parte para a qual a maior dimensão vertical frontal exceda 50. Então, provavelmente, tá? Deve ser essa C aqui, ok? Na tabela 5, tá? Você vai pegar que tipo de classe para categoria, né? Qual é o H, né? Tá entre 10 e 5, tá? Ok? Vai lá nas primeiras aulas para ver bem que você vai ter que fazer uma, né? Se é classe C, tá? Entra aqui, ó. Se for classe 1, classe 2, classe 3, tem que ver qual que é a classe. Depois que você determinar a classe, né? Provavelmente a classe C, aí você vem aqui, é 7,5 o pé direito, então você vai ter que fazer, tá certo? 0,89 está para 5, 7,5 está para X, 10 está para 0,94. É uma regra de 3, é uma regra de 3 complexas, tá? Ok? Então, ó, vou tentar colocar aqui, vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo aqui. Então, ó, vou pôr aqui, ó, terceira classe. Terceira classe, tá? E isso é só um exemplo, tá? Do C. Aí, ó, 0,89 0,89 está para 5, tá? X está para 7,5 e 0,95 0,95 está para 10. Então, como é que você faz isso aqui? Tá? Então, ó, presta atenção. Ó, 0,89 menos 0,95 sobre 0,89 menos 0,95. Errei aqui, gente. Espera aí só um minutinho. Vou pegar a borracha aqui. Nesse caso aqui, está para x, assim como 5 menos 7,5, que é igual, né, gente? 5 está para menos 10. Aí você vai calcular x para 7,5, tá? Então, você vai calcular x aqui, tá? Para 7,5, tá? Então, isso que se tem que fazer nesse exercício, tá? Aí a tabela 6, o S3, né?
edificações industriais com baixo fator de ocupação, hotéis ou para segurança de socorro, ou edificações temporárias, ou vedação e painéis de vedação, difíceis instalações industriais de baixo fator, circulações rurais, né? O alto fator de ocupação, aí vocês têm que determinar, tá? Então aí, gente, tá a resolução, né? Antes de fazer a resolução, tem todos os aí, ó, como é que você vai determinar o vento zero grau, vento 90 graus, ó. Tabela 2, terreno plano, velocidade 45 metros, que é a tabela 1, tá? Fator de rugosidade, tá? Aí, qual é a classe? Classe 5, subúrbio densamente construído de grandes cidades ou parcialmente construído. Face 0, classe B, largura de 22,80. Face de 90, classe C, largura de 51,20, tá? Então vocês vão acompanhando aí, ó, H5076 para 10083, vento 90 e assim por diante, ó, tá? Fator estatístico S3095, né? Portanto, aí vocês calculam o VK, né? Já temos os dados aí e nós temos a resolução. Dados numéricos aqui, ó, é para aquele exercício anterior, tá? Que era de 10 metros, 7,550. A inclinação, aqui, ó, vocês veem que era 17,5, passou para 10, tá? Então, aqui tem todas as respostas, vocês acompanhem de acordo com as tabelas, né? Na tabela 9, aqui também tem todos como é que se faz a abertura dos oitões, das ventilações, como é que se calcula a hora total para se calcular o CPI e o CPE, tá bom? E finalmente as cargas finais, você depois que você calcula tudo isso aqui, não sei se vocês estão lembrados lá no começo da aula, tá? E você tem a sua carga permanente final, né? E a sua carga acidental. Ok, gente? O que tem de tudo, o que está escrito aí, o que tem de tudo na Terra, tem todos os detalhes dos filhos e das irmãs da Terra, tá? Qualquer dúvida, entre em contato via WhatsApp, que eu estou prontamente para responder para vocês. Um abraço e se cuidem, tá? E próxima aula, prova. A prova tem um dia determinado, horário determinado para vocês entregarem. Tá bom, gente? Tá? Até mais.